Olá, bem-vindos mais uma vez ao Conceito e Ação. Hoje no programa vamos conversar sobre o funcionamento do cérebro das crianças e jovens e ver o que pode estar por trás de vários comportamentos típicos dos pequenos e dos adolescentes. É possível dividir a vida do cérebro humano em 4 fases. A infantil, até mais ou menos os 12 anos, a fase do cérebro adolescente, a fase adulta e uma ligada à terceira idade. Cada uma com características próprias, mistérios que aos poucos vão se tornando conhecidos da medicina e do grande público. E quem vai conversar conosco hoje é a neurologista infantil e mestre em psicologia, Carla Gicovati. Olá, Carla, tudo bom? Tudo bem. Carla, a gente sabe que o cérebro da criança começa a se desenvolver ainda no útero da mãe. E esse desenvolvimento vai até a fase adulta ou continua para sempre? Como é que funciona o cérebro do ser humano? Hoje em dia a gente já sabe que o cérebro tem um processo dinâmico que dura a vida toda, né? Dependendo do que você faz e como você usa o seu cérebro, ele vai se organizar de uma ou de outra maneira. Quer dizer, assim como se você fizer uma musculação, você pode aumentar o teu bíceps. Se você fizer um trabalho de musicalidade, por exemplo, você aumenta determinadas áreas do cérebro. Se você é uma pessoa que lê mais, você pode ter uma área de maior funcionamento relacionado com leitura. E isso dura durante toda a vida. Quer dizer, hoje em dia você sabe que na terceira idade, se você é uma pessoa que continua ativo, lendo, fazendo atividades que requerem exercício mental, tem maior chance do teu cérebro se manter funcional por mais tempo, menos chance até de você ter doenças como Alzheimer. Então, o cérebro é um processo dinâmico que desde o momento onde ele começa intraútero até o momento da pessoa morrer, ele vai se adaptando e se reformulando de acordo com o que você faz com ele na tua vida, no teu dia a dia. Mas em termos de formação, existe uma idade em que ele para de se formar? Ele para de se formar, digamos, depois que você nasce. No primeiro ano de vida ainda tem algumas modificações, mas a parte química de conexão entre os neurônios, que são as células do cérebro, não param de se formar. Então, dependendo de como você usa o seu cérebro, você fazem novas conexões ou se desfazem conexões. Se eu sou uma pessoa que aprendo violino, as áreas dos meus dedos que vão ser mais usadas no dia a dia da musicalidade aumentam a quantidade de conexão e até aumenta a área do meu cérebro relacionado à sensibilidade dos dedos. Se eu parar de tocar violino, depois de um tempo, isso evolui e volta para o que era antes de eu usar o instrumento. Então, é um processo dinâmico que não tem fim, que dura a vida toda. E como é que funciona o cérebro da criança pequena? Olha, o cérebro da criança pequena, ele é um cérebro que ainda tem regiões em formação. Então, por exemplo, uma criança de 1 ano e 2 meses começando a andar, ela anda com um andar parecendo um bêbado, porque o cerebelo, que é a região relacionada com essa coordenação, ainda não está totalmente pronto. O corpo caloso, que é uma outra estrutura que conecta os dois lados do cérebro, ele só vai estar com o tamanho que ele vai ter durante a vida adulta no final do primeiro ano de vida. Então, você tem estruturas cerebrais que não nascem prontas, que elas vão acabar de se desenvolver na primeira infância, né? E o mais importante até do que essas estruturas imensas, grandes, é a conexão entre os neurônios. Quer dizer, você finge que esse é um neurônio, esse é outro. A conexão entre eles, que a gente chama de sinapse, é um processo dinâmico. Elas acontecem, se você usar essa conexão, elas fortalecem, se você não usar, elas se redesenham para outra coisa. O cérebro da criança, então, tem muitas sinapses, muito mais do que do adulto, por exemplo. Você nasce com mais neurônios do que você vai ter quando você for adulto. E esse processo que a gente chama de poda, ele seleciona o que vai ficar e o que vai embora. Isso é programado geneticamente, mas também tem a ver com as experiências que você vive. Existe essa coisa chamada idade de ouro, até os 3 anos? Até pouco tempo acreditava-se que as crianças aprendiam mais, deviam ser estimuladas até os 3 anos, que depois não tinha tanta importância. Isso é verdade. Na verdade, durante um tempo se imaginava que esse período de plasticidade, que é essa possibilidade do cérebro se remoldar, que isso só tinha uma janela na primeira infância, até uns 3, 4, 5 anos de idade.
Hoje você já sabe que essa possibilidade de moldagem se estende para a vida toda, mas ela é maior na primeira infância. Então, isso que dizem que uma criança aprende línguas com mais facilidade na infância é verdade, mas ela não é uma verdade que deve ser tomada à risca, porque já que você sabe que você tem possibilidade de ter esse aprendizado e que isso é bom para o seu cérebro em todas as idades, você não deve ficar pensando, se eu não aprendi inglês até os 5 anos de idade, eu não vou aprender mais. Não, pensa que vai aprender e pensa que isso é um exercício que diminui a chance do seu cérebro adoecer. Agora, Carla, vamos falar um pouco dos adolescentes. Essa mudança do cérebro da criança para adolescente traz consequências tanto motoras como emocionais, né? Como é que isso funciona? A gente tem, o cérebro, ele na verdade se desenvolve, amadurece de trás para frente, né? O córtex frontal, que é responsável pelo julgamento, por planejamento, por atenção, por ter juízo, vamos dizer assim, ele é o último que fica pronto, né? E um adolescente, ele tem substâncias químicas como a dopamina, que faz com que ele esteja sempre procurando novidades. E, ao mesmo tempo, ele ainda não tem um lobo frontal com juízo suficiente para medir todas as consequências das novidades. Então, é um cérebro ainda em transformação, não é um cérebro pronto. A gente não tem no adolescente, não, acabou a infância, o cérebro está pronto. É um cérebro ainda em desenvolvimento, onde as principais características que ainda vão vir, que é o julgamento moral, ético, planejamento, estruturação de organização de tempo, isso ainda não está pronto. E junto com isso, existe um boom químico de procurar novidade, de se satisfazer por pouco tempo com as novidades, e esse é o risco do adolescente. Ele não tem um bom julgamento de consequência e muito ânimo para fazer diferentes coisas, as boas e as ruins. E as ruins. Isso termina mais ou menos quando? O cérebro ele fica completo mais próximo dos 20 e poucos anos do que do final da adolescência. Carla, hoje em dia também uma característica da nossa geração, ou do que está acontecendo agora, é a puberdade chegando cada vez mais cedo para as crianças, enfim, se tornando adolescentes cada vez mais cedo. O cérebro reage como a isso? Ele acompanha isso? Ou é causado por questões cerebrais? Na verdade, isso é um fato, né? As escalas que viam chegada de puberdade em 1900 não se aplicam mais hoje, porque mudou, realmente antecipou tanto a puberdade feminina quanto a masculina. Ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu, mas se supõe que tem a ver com a massa corpórea, quer dizer, a obesidade faz a puberdade vir mais cedo. Existem hipóteses se isso teria a ver com algum tipo de exposição alimentar ou alguma coisa do meio ambiente que poderia fazer os hormônios terem pico e aumentarem mais cedo. O que acontece é que, na verdade, se você pensar um hormônio como a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, ele modifica o comportamento, quer dizer, a criança fica mais irritada, mais respondona, mais agressiva e, eventualmente, isso acontece mais cedo do que o lobo frontal também está pronto para lidar, para inibir, para ter senso crítico do que você vai falar, o que você vai fazer. Então, isso pode ser um motivo de desencontro também, uma puberdade mais cedo num cérebro que ainda não está tão adolescente quanto poderia anteriormente. Tá certo. Cláudia, a gente vai continuar conversando sobre a questão do adolescente. No próximo bloco, a gente faz agora um rápido intervalo. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação e a conversa hoje é sobre o funcionamento do cérebro e o comportamento das crianças e jovens. No estúdio, a neurologista infantil Carla Gicovati. Carla, eu queria conversar um pouquinho mais com você agora sobre comportamento. Mas antes, vamos mostrar um trecho de um filme muito interessante, um documentário, que mostra um pouco da agenda apertada dessas crianças hoje. Chama-se A Invenção da Infância, de 2000. Vamos ver? Vamos. Ao inventar a infância, a modernidade cria a idade de ouro de cada indivíduo. Fazem que a vida será perfeita, protegida e tranquila antes de ser tomada pelas exigências do trabalho. Época ideal de nossas vidas, em que ser criança é não ter qualquer outro compromisso que vá além do gozo puro e simples de sua inocência. Horário para ir no clube, horário para ir no clube. Horário de ir para a escola, horário para a escola. Horário de ir para o tênis, é para o tênis. Horário de ir para o balé, é para o balé.
Eu faço balé e faço natação. Além da minha aula, eu faço tênis, balé e vôlei na escola. Ginástica olímpica, sapateado e natação. Eu acho que é igualzinho a dos... Quando eu for grande, eu escolho um, aí eu fico, minha profissão até pode ser bailarina. Fecha, vai no ar. E direita. Vai lá e fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. Chicou e plié. E fechou. E mais um échappé. E plié. E échappé. E chicou. E... Muito, assim, eu não gosto, eu gosto mais do tênis. Essa vai. Eu tenho força de vontade. Esquerda agora, vai. Aí, agora vem. Essa direitinha, para e bate. Isso. A esquerdinha ali, olha a bola e vai. Isso, vem pra rede num voleio de direita. Olha a bola, acerta. Aí. Porque aí quando eu for grande, eu vou saber já as coisas. Se quiser ser sapateadora ou nadadora ou atletista. Eu acho que as outras crianças que não fazem, por exemplo, não fazem inglês, estão um pouco em desvantagem, né? Porque se elas quiserem viajar para o exterior para fazer uma faculdade, uma coisa assim, elas não vão ter a base para falar. Eu acho que eu sou uma pessoa responsável. Eu acho uma responsabilidade você estudar, né? Eu me considero responsável. Porque às vezes eu quero fazer uma coisa mais divertida, mais contraída e não posso. Porque tem que fazer muita lição, tem que estudar muito. Todo mundo tem horário. Eu tenho os horários gravados no quarto da minha irmã, mas eu nem vejo porque eu já sei de cor, então nem precisa ver. Carla, é claro que a gente tem que levar em consideração que a gente está falando aqui no documentário de uma realidade de classe média alta urbana, não é do Brasil inteiro, mas existe de qualquer maneira muito essa tendência de encher a agenda das crianças, até por conta, enfim, de uma realidade violenta das cidades, em que você não pode deixar as crianças largadas brincando na rua. Agora, isso traz consequências, não é? Com certeza, né? Na verdade, a gente sabe que o que mais estimula uma criança, no sentido de ter competência no futuro, é ter um bom vínculo afetivo com os pais, né, com os seus familiares, seja a família nuclear ou a família extensa. E muitas vezes essas crianças que ficam de um lado para o outro e tem 500 atividades, acabam tendo mais vínculo com os funcionários da casa ou com os professores do que com as suas famílias. Outra coisa que me preocupa é a criança não usufruir do seu ambiente domiciliar, de poder sentar e brincar, de poder fazer uso do faz de conta, que a gente sabe que em desenvolvimento é muito importante o brincar com faz de conta, a criança brinca, enquanto ela brinca ela narra o que ela está brincando. Essa narrativa é a que vai ser útil na produção de texto de uma redação no futuro. Então, às vezes, você não precisa de uma aula formal de produção de texto. Você deixa o teu filho brincar livremente em casa, porque no desenvolvimento normal existe uma tendência a conseguir o que você vai precisar para o futuro, né? Se você tem uma criança que no fim de semana, que é o que a gente escuta nas crianças dessa fatia do mundo, né? Com nenhuma dificuldade econômica, no fim de semana eles vão ao shopping, eles compram uma porção de coisas para terem em casa, que na maior parte das vezes eles não vão ter tempo para fazer uso, então você ensinou a ter um consumo que depois a criança não tira o prazer do que ela consumiu, seja um brinquedo ou o que for, e a criança passa o dia inteiro correndo de um lado para o outro, em engarrafamento, né, que é uma coisa estressante, muito pouco tempo onde ela aprende a se auto-entreter, onde ela aprende a manter a atenção calmamente e até de não precisar de uma grande produção para ser feliz. Então, eu tenho imensa preocupação com as agendas muito ocupadas e a maior parte das crianças que vão para o balé, para o sapateado, não vão se tornar nem bailarinas, nem nada disso. É claro que é importante a criança ter uma atividade física, mas que também não necessariamente precisa ser formal. Andar de bicicleta com os amigos é uma atividade
física, aeróbica. Se você bota uma criança que joga bola no play, ou se for uma rua possível de jogar na rua, ela tem um funcionamento esportivo que não precisa ser tão formal, porque existe uma necessidade na infância de criar, de imaginar, de ter contato social com crianças sem ter um adulto gerenciando. Todas essas atividades extras tem algum adulto mandando, gerenciando. E essa é a criança organizando. Que no fim de semana olha para os pais e fala assim, não tem nada para fazer. E não tem nada para fazer porque ela não tem autonomia para se auto-entreter, tem sempre alguém mandando o que é para fazer. Isso causa ansiedade, né? Um alto grau de ansiedade dessas crianças. É isso, você coloca uma agenda como se ela fosse adulto sem ser, né? Coloca um estresse, a gente viu no documentário as crianças imaginando que aquilo tudo que elas estão fazendo possa ser muito importante para o seu futuro, e isso não necessariamente é verdade. Quer dizer, eu acho que é importante ser feliz, ter um nível de angústia menor, ser exposto a menos estresse urbano, enquanto é possível, né? E isso é uma coisa que gera um nível de ansiedade maior. E você diria, as meninas mencionaram lá, as duas, a responsabilidade, que elas se achavam responsáveis. Você acha que os pais colocam muita responsabilidade nas crianças hoje? Escolhas, por exemplo. Elas participam cada vez mais de escolhas? Não tem dúvida. Hoje em dia você vê situações onde os pais pegam uma criança de 4, 5 anos de idade e perguntam, você quer mudar de